Pentacampeão gaúcho, o Grêmio é pentacampeão e eu já inicio o vídeo fazendo uma promessa. Eu prometo que esse vídeo vai ser só de positividade. Hoje é dia de festa, dia de título, é dia de guardar as cornetas, as críticas e as desconfianças numa gavetinha. Semana que vem a gente volta a falar de coisas mais práticas, botar o pezinho no chão, mas hoje é dia de festa. Eu vou vou elogiar algumas pessoas, alguns fatos, alguns acontecimentos, enfim, só positividade. Se alguém aí for um pouco mais observador ou observadora, vai talvez perceber meu rosto aqui um pouco inchado. Não é o inchaço de colorados, não é o inchaço de quem tá com a cabeça inchada vendo o Grêmio dar mais uma volta olímpica. É um inchaço de quem tirou o siso ontem, na sexta-feira, final do dia. Então, né, tô aqui ainda na base do gelinho, das comidas pastosas e tá sendo um pouco complicado. Tanto é que ontem nem gravei vídeo, né? Mas hoje já consigo aqui voltar minimamente à normalidade para falar de Grêmio 2, Ipiranga 1, né? No agregado 3-1, Grêmio indiscutivelmente campeão gaúcho, sem nenhuma vírgula para ser questionada. Merecemos e cá estamos. O que eu posso falar? Tem coisas, eu poderia aqui até falar de algumas coisas que não seriam exatamente críticas ou negatividades, mas algumas coisas um pouco neutras, assim, tipo, fomos campeões, mas tem que ter o pezinho no chão, o Grêmio foi campeão ano passado e caiu, o Inter foi em 2016 e caiu, o Gauchão engana, blá blá blá. Mas nem isso eu vou falar, até porque é meio óbvio, né? Mas até isso eu vou deixar para um outro momento, essas obviedades, esse alerta, enfim, cara, eu vou falar do lado bom de ser exaltado, como, por exemplo, o fato histórico de o Grêmio ser o único clube brasileiro 4 vezes pentacampeão de qualquer estado, qualquer clube que a gente possa falar aí. O Grêmio atinge essa marca histórica pela primeira vez. O Grêmio, que é um clube historicamente pioneiro, né? O Grêmio costuma quebrar muitas barreiras dentro do futebol brasileiro, até sul-americano, mas sobretudo entre os brasileiros, né? O primeiro a conquistar alguma coisa, o primeiro gol do Brasileirão foi do Grêmio, o primeiro gol da história do Brasileirão foi do Grêmio. O Grêmio tem várias coisinhas assim, né? Se eu não me engano, o primeiro jogo transmitido em cores, tem várias coisas assim. E o Grêmio, Libertadores, o Grêmio bateu vários recordes entre os brasileiros ali, de mais vitórias, mais gols ou mais pontos, enfim, tem várias coisinhas assim. E o Grêmio agora é o primeiro pentacampeão pela 4ª vez no país. Isso não é pouca coisa, Inclusive, o Grêmio, o que tinha mais? Tinha isso e tinha... enfim, acho que é isso, né? A 4ª vez na história. Acho que tinha mais alguma coisa que eu posso estar esquecendo aqui, mas sei que a vitória de hoje, ela não deixa de ser um marco histórico. Um marco histórico também, e aí eu vou entrar talvez na alma deste vídeo, no cerne da questão, um título que consolida Roger Machado como ídolo do Grêmio, que ele já era, mas histórico também no sentido de dar o seu primeiro título como treinador. Roger, que já era uma múmia, né, como jogador daquela geração de Danley e companhia e outras múmias que ali fizeram história. Tinha muito jogador ali que foi extremamente vencedor no Grêmio, né? O Jardel, o Paulo Nunes, todo mundo sabe de cor e salteado aquele time. Mas o Roger foi um dos caras que mais tempo ficou naquela barca, né, dos anos 90 ali, o Filipão e companhia, assim como o Danley, né, esses dois caras aí, eu não sei exatamente agora de cabeça, o Danley acho que ficou 10 anos ou até mais, o Roger talvez perto disso, o Roger que tem uma carreira como jogador profissional que se resume ao Grêmio, né, ele vai jogar no Japão, se eu não me engano, brevemente. Ele joga no Fluminense, inclusive faz o gol do título da Copa do Brasil do Fluminense,
treinado pelo Renato, olha que loucura, né? O Renato foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, gol do Roger na final, o Roger que não fazia gols, não era característica dele fazer gols. Mas assim, o grosso da carreira dele é Grêmio, 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 onde ele conquistou tudo e mais um pouco, e agora ele consegue o seu primeiro título treinando o Grêmio. Isso é muito legal e isso é merecido porque, para mim, já que eu me propus a fazer um vídeo sem corneta, sem crítica, sem falar da entrevista do Denis Abraão, sem falar de ABs, se a gente vai falar só de coisa boa, esse vídeo aqui, ele é quase que uma homenagem a Roger Machado, que para mim, é o nome desse título. Eu não coloco na diretoria, eu não coloco no... Enfim, eu não vou ficar citando em quem eu não coloco, porque daí vai soar como crítica, mas para mim, Roger Machado é o nome. Se eu tivesse que falar de um jogador que eu considerei destaque desse Grêmio, aí, sobretudo na reta final de Gauchão, eu citaria Bitelo. Embora eu ache que o Lucas Silva foi muito bem também nessa reta final, que, enfim, né, tem outros nomes ali que a gente poderia citar, mas Bitelo é o que mais me salta aos olhos e ele é, de certa forma, uma obra de Roger Machado. O Roger que já observa o Bitelo jogando naquela derrota, né? Eu acho que o Grêmio perdeu para a União Frederiquense em Frederico Westphalen, longe pra caralho de Porto Alegre, mas o Roger já estava lá assistindo o jogo. Foi um jogo em que o Grêmio já tinha demitido o Mancini, mas Roger ainda não havia assumido. Porém, ele já vai lá, se eu não me engano, para o estádio assistir em loco, e lá ele observa, até ele falou, demorei um pouco para gravar esse vídeo, até porque eu também estava ouvindo as coletivas, e o Roger fala que chamou a atenção dele a força mental de Bitelo e Gabriel Silva, né, os caras numa fogueira ali e reagindo bem. Então, a partir dali, ele já dá uma atenção especial para esses guris. Então, é mais um motivo que me faz colocar o Roger como o principal nome do Penta Gaúcho do Grêmio, né? Porque o Bitelo, quem acompanha aqui o canal já me ouviu dizendo nos primeiros jogos do guri como titular, assim, né, mais afirmado, cara, esse cara não pode mais sair do time, ele realmente dá outra cara, outra dinâmica. O Grêmio vinha jogando com um rombo no meio de campo e o Bitelo consegue, de uma forma muito competente, ele preencher alguns espaços e é dedo do Roger. Mas, falando especificamente do Roger, cara, eu já falei, acho, em outras oportunidades também, que ele nunca foi o meu treinador dos sonhos. Eu tenho algumas questõezinhas com o Roger, eu acho que ele tem algumas... às vezes ele é um pouco engessado nos conceitos, ele não tem uma flexibilidade para sair, pelo menos eu achava isso dele, né? Um cara muito... E também eu falo isso muito baseado no Roger de início de carreira. Um Roger que treinou o Grêmio em 2015 ali, que, cara, estava começando, né? Depois ele aprendeu muito tomando na cabeça no próprio Grêmio. Depois ele vai para Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia. Ele dá uma circulada aí pelo Brasil, ele aprende, o tempo passa, ele amadurece. Também tem isso, né, a ser analisado. E o Roger me surpreende nessa volta dele ao Grêmio, justamente pelo motivo que eu mais criticava ele. Dos maiores receios que eu tinha, dos maiores asteriscos que eu tinha em relação ao trabalho do Roger, que era ser um pouco engessado, um pouco inflexível. Ele chega e entende esse Grêmio como o Mancini talvez nunca vai entender, treinando o Grêmio por 54 anos ininterruptos. Olha, sinceramente, eu falei que eu não ia fazer nenhuma crítica ao vídeo, né, mas nenhuma crítica ao Grêmio atual, né, então o Mancini está liberado. Eu acho que o Mancini, se treinasse o Grêmio, se continuasse treinando o Grêmio este ano, com certeza o Inter seria campeão gaúcho. Com certeza o Inter seria campeão gaúcho. Porque o Grêmio talvez tropeçasse antes de chegar no Grenal, mas se chegasse, ia tomar. É bem verdade que o Grêmio em 3 Grenais tomou um totó em 2? É. Mas aquele primeiro Grenal tem lá suas nuances, suas características. O Roger ainda estava no começo de trabalho, tem toda aquela coisa. E o segundo Grenal, eu acho que teve erro, o último Grenal, né, depois dos 3-0,
Teve alguns erros do Roger na minha visão, teve algumas questões ali que eu não concordei, até de posicionamento, de postura e tudo mais, mas também foi um totó controlado. Foi um totó que o Grêmio toma na Arena de um 3-0 no agregado. Foi um totó controlado no sentido assim de tipo, o Grêmio não quis jogar aquele jogo. O Grêmio falou, cara, a gente só quer se classificar. Não interessa, a gente não quer jogar. Eu discordo um pouco, eu acho que dava para ter jogado um pouquinho mais ali, mas esse jogo é bem atípico, né? Porque tem um contexto, tem o contexto do placar agregado. Então, o que da semifinal especificamente, o que a gente pode analisar mais é o Grenal do Beira-Rio, em que, com também, verdade seja dita, o dedo do Roger, o Grêmio faz 3-0 no Inter e fica barato. O Roger, para mim, é o grande nome. Ele entendeu as limitações do time, ele entendeu que tinha que dar a bola para os caras, ele entendeu que era para sair em contra-ataque, ele entendeu que a gente não tinha as peças para jogar nos esquemas e nas formas como se vinha jogando antigamente. Ele mesmo fala, né, não vai ter outro Maicon, não vai ter outro, né, Jardel. Ele faz até um paralelo do tempo dele com o tempo atual, que cometiam esse erro de ficar buscando um novo Jardel, um novo fulano, um novo Paulo Nunes para... Não, cara, depois que tu foi vencedor com o elenco, tu tem que ser vencedor de uma outra forma, sabe? E o Grêmio às vezes jogava num esquema que era afeito a ter um Maicon, a ter um Luan, a ter não sei quem, não tem mais, cara. Então pense num outro esquema. E para minha surpresa, o Roger chega, parece até que a questão anímica, eu tinha algumas dúvidas em relação ao Roger, parece que ele consegue injetar um ânimo na galera, consegue ser um treinador que conversa, dialoga bem com os jogadores, pelo menos neste primeiro momento, me parece muito isso, e consegue entender que o tipo de jogo que o Grêmio consegue propor com esse elenco, tanto em quantidade quanto em qualidade, é outra forma. Então ele, mesmo chegando e dizendo, não, eu vou começar jogando com o time do Mancini, e de fato no comecinho ele começa dessa forma, mas mesmo com esse discurso, o que o Roger consegue executar na prática é uma ruptura, cara, é uma ruptura. E o Grêmio tentou o ano passado inteiro fazer uma ruptura. Ruptura do Renato pro Thiago Nunes, o cara continua fazendo a mesma coisa. Do Thiago pro quem é que veio? O Filipão? Foi o Filipão. O Filipão até tenta fazer uma ruptura, mas o vestiário engole ele não tem respaldo de ninguém. E era uma ruptura mais ou menos ruptura, depois o Filipão meio que volta atrás também, se atrapalha, não tem ruptura. Aí chega o Mancini é o cara menos ruptura da história. Ele faz exatamente tudo que vinha sendo feito. Um cara que não empolga, um cara que... Cara, o Mancini, assim, pra mim, é um dos piores treinadores recentes da história do Grêmio. Porque, assim, tipo, enganador na última, sabe? E o Roger, com poucos dias de trabalho, esse sim, o Mancini teve o tempo do mundo. Ainda por cima tem esse agravante pro Mancini, né? Ele teve o maior tempo do mundo, teve pré-temporada, teve tudo que ele queria, né? O Roger já chega com o bicho pegando e de fato ele propõe e executa uma ruptura. E não é uma ruptura para jogar do modo Roger de jogar, o jeito que eu gosto. Não, é uma ruptura para jogar do modo que esse time consegue jogar. É enxergar futebol minimamente, coisa que estava faltando no Grêmio ali há tempos, né, em todos os âmbitos. E o Roger parece ser este farol ali dentro do clube. Por isso eu acredito esse título muito, 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 especialmente e principalmente a ele, a um cara que se consolida ainda mais na galeria de ídolos do Grêmio, né? Um multicampeão em campo e agora começando uma história que eu espero que seja rica também e longeva de títulos, conquistas e alegrias ao torcedor na Casa Mata do lado de fora. Feito, era mais ou menos isso. Semana que vem, talvez amanhã já, mas com certeza semana que vem, a partir de segunda-feira, novos vídeos, novas análises. Te inscreve aí, comenta, compartilha, faz tudo que sempre ajuda o algoritmo a levar o vídeo para mais tricolores. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.